Não? Jesus já falou com você? E eu creio que Ele continuará falando até o final desse culto. Nós estamos em uma série sobre a família. E no domingo passado a pastora ministrou sobre o Deus dos pais de Daniel, falando da nossa responsabilidade de passar um legado de fé, de temor ao Senhor. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre um título que diz: Minha família dentro da arca. Se você está do lado do seu cônjuge, ou do seu filho, ou do seu irmão, pegue na mão dele e diga assim para ele: a nossa família está protegida. Diga: dentro da arca. Talvez, se não esteja, é uma palavra profética que você liberou nessa manhã. A sua família estará protegida dentro da arca do Senhor, para a glória de Jesus. Queridos, Gênesis 6. Nós meditaremos hoje em Gênesis 6, a partir do versículo de número 5. Quantos acharam? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Estou lendo na NVI. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, ou isso pesou-lhe o coração na sua versão. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Não é isso que diz a sua Bíblia? Vamos para o versículo de número 14, que diz: Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Versículo 18: Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Vou ler de novo o versículo de número 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Amém? Só até aqui. Nós sabemos que os dias de Noé foram dias de depravação moral, depravação sexual, muita maldade, muita corrupção. Quando você inicia a leitura a respeito da vida e da história de Noé, você vai entender que fala sobre juízo e salvação. Diga comigo: juízo e salvação. Para entender a história de Noé, você precisa ter em mente essas duas palavras: juízo e salvação. O capítulo de número 6 de Gênesis começa a descrever, está sobrando um pouquinho aqui, pode baixar por favor? Começa a descrever que os filhos dos deuses, os Néfilins, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E existe uma grande questão teológica nisso, se eram anjos ou não, mas a verdade é que eram dias de imoralidade sexual, dias de maldade, dias de corrupção, de individualismo, dias em que a maldade do homem subiu até o coração de Deus, até os olhos de Deus, as narinas de Deus, como a Bíblia diz. A maldade subiu até as minhas narinas, ao ponto de Deus dizer assim: eu tenho me arrependido. Talvez essa seja uma linguagem antropomórfica para a gente tentar entender a mente de Deus, porque Paulo diz: quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo, porque Deus não se arrepende, né? Deus, ele não é um Deus que faz algo hoje e se arrepende amanhã. Então é uma linguagem antropomórfica para a gente entender o que o texto de fato está querendo dizer. Eu me arrependo de ter feito o homem e eu vou destruir a terra. E até aqui então nunca havia chovido sobre a terra. E a forma com que Deus traria juízo sobre a terra seria através da chuva. Deus devastaria a terra com o seu juízo através da chuva. A terra até aqui era regada pelo orvalho.
a relva era regada pelo orvalho, os frutos nasciam através do orvalho que subia da terra, nunca havia chovido. Então Deus diz: agora eu vou destruir tudo, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E todas as vezes que nós pensarmos no juízo de Deus, nós não temos que pensar no juízo de Deus diretamente contra a sua coroa da criação, que é o homem, mas contra o pecado. Porque a Bíblia diz lá em Paulo, lá em 2 Timóteo, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus não criou o homem para destruí-lo, mas Deus não compactua com o pecado. A natureza de Deus é santa e não compactua com o pecado, não se mistura. É como óleo e água, não se mistura. Deus, um Deus santo, não se mistura com o pecado. Então Deus diz: eu vou arrasar a terra por conta do pecado. Isso é tão verdade que quando nós lemos aquele texto de Paulo que diz assim, que a natureza, ela aguarda a expectação da manifestação dos filhos de Deus, muitas vezes nós usamos esse versículo para dizer que as pessoas estão esperando nós sairmos das quatro paredes para evangelizar. Mas a Bíblia diz que por conta do pecado até a natureza foi sujeita à corrupção. Então até a natureza clama por justiça, porque a terra foi amaldiçoada desde o dia que o homem pecou lá no Éden. E a natureza, ela aguarda a expectação da manifestação dos filhos de Deus, quando Jesus vier com a sua igreja para reinar sobre a terra, onde todas as coisas serão restauradas. Então sempre que nós pensarmos em juízo, nós vamos pensar no âmbito de Deus castigando o pecado e não o homem. Mas aqui nós vivíamos em uma outra época, a época da lei e não a época da graça. Deus falou: vou destruir todo mundo, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro e andava com Deus. Nós recebemos uma palavra poderosa 2 ou 3 quintas-feiras atrás sobre andar com Deus através da vida do pastor Arnaldo. Ele diz: quem anda com Deus concorda com Deus. Quem anda com Deus concorda com os pensamentos de Deus. Então, como nós seremos capazes de saber se alguém anda com Deus? Alguém que está de acordo com a sua palavra. Então, se você é um crente em Jesus, salvo e concorda com Deus, você concorda com a sua palavra. É por isso que o Evangelho, ele precisa ser vivido integralmente. Não existem partes do Evangelho que eu possa rejeitar, porque se eu concordo com Deus, eu concordo com todos os pensamentos de Deus. Sim ou não? E na Bíblia contém a palavra do Senhor, portanto, os pensamentos de Deus. Deus dividiu o seu intento com Noé, porque Noé era um homem íntegro. Nós somos uma geração que ansiamos tanto por avivamento, nós ansiamos tanto por viver algo novo da parte de Deus, e eu acredito que Deus tem algo poderoso para fazer nesses dias. Quantos acreditam? Eu sempre digo isso aqui: Deus nunca deixou de trabalhar na história, mas Deus está procurando pessoas íntegras, pessoas que andam com Ele para dividir os seus segredos. Não é isso que diz o Salmo? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus tem algo sobrenatural para fazer nessa cidade. Deus tem um avivamento para fazer dentro das casas, das famílias, mas Ele está olhando e dizendo: cadê os Noés da terra? Cadê os homens íntegros que andam comigo? Eu quero ser Noé da minha geração. Engraçado que, por amor a Noé, toda a sua família foi salva. Em nenhum momento, quando Deus vai dividir o seu intento de juízo com Noé, Deus fala assim: por amor a você e a sua família. Não, Deus está dizendo para Noé: por amor a você, você vai construir uma arca, e você vai entrar na arca com a sua família. Eu estou pregando aqui para pessoas nessa manhã que têm vivido uma fé solitária na questão da família. Pastor, eu tenho buscado, mas eu não tenho meu marido comigo. Pastor, eu tenho buscado, mas eu não tenho minha esposa comigo. Pastor, eu tenho buscado, mas os meus filhos estão distanciados. Ei, tem uma palavra profética para você nesta manhã. Por amor a você, Deus preservará toda a sua família. Portanto, continue servindo ao Senhor, continue buscando Ele, ainda que com choro, que com tristeza, sozinho. Existe um projeto de Deus que não repousa só sobre você, mas sobre toda a sua casa. Você crê nisso, irmão? Repousa sobre toda a sua casa.
Então Deus divide o seu intento com Noé e fala: Noé, agora é com você, cara. E quando Deus chama Noé, Noé tinha 500 anos. Quantos anos? E quando essa história se findou, Noé tinha 600 anos. Portanto, Noé levou 100 anos para que o projeto de Deus fosse concluído. E o mais engraçado de tudo é que nesse meio tempo nós não vemos a família de Noé o desprezando por conta do projeto de Deus na sua vida. Diferentemente como foi com o processo de Jó, porque Jó havia perdido os seus bens, Jó havia perdido a sua saúde, Jó havia perdido os seus filhos, Jó estava passando por um processo que Deus havia permitido, e do lado dele estava sua mulher, que ao invés de levantá-lo, que ao invés de ajudá-lo, olhava para Jó e dizia: amaldiçoa o seu Deus e morre. Como somos nós em relação ao projeto de Deus dentro dos nossos familiares, dentro da nossa casa, da nossa família? Porque nesses 30 anos de evangelho nós vemos muitas pessoas sofrerem por não abraçarem o projeto de Deus na vida do outro. Porque às vezes nem todo mundo foi chamado para cumprir algo. É claro que a sua família faz parte do seu ministério, mas às vezes Deus levanta o varão como um pregador, como um pastor, como um evangelista, e muitas vezes o cônjuge, ao invés de ajudá-lo, às vezes está como uma mulher de Ló. Você vai continuar? Olha como estão as suas finanças. Você vai continuar depois que você se posicionou? Ó como está a sua saúde. Em nenhum momento nós vemos a família de Noé, não há relato bíblico a respeito disso. E nesse período de 100 anos, eles importunaram a Noé por conta do projeto de Deus. Que o Senhor levante dentro do seu lar alguém que abrace o projeto de Deus na sua vida. Que o Senhor levante dentro do seu lar essa cumplicidade em relação ao seu chamado. Sabe por quê? Você não foi chamado só para conquistar as coisas dessa vida, mas existe um chamado para a tua história que diz respeito à salvação do Senhor na vida de pessoas. Eu me lembro que quando eu fui chamado para vir para a cidade de Itaquaquecetuba, eu pastoreava lá em Franco da Rocha. E a igreja ainda não havia sido plantada em um lugar definitivo, e nós já estávamos trabalhando lá há cerca de 4 anos. Nós colocamos o coração lá e tivemos que mudar, porque éramos recém-casados. E mudamos para um apartamento, reformamos ele todo. Estávamos vivendo um tempo de alegria, porque estava dando certo o trabalho lá. Nós estávamos reunindo na garagem cerca de 35 pessoas a 40 pessoas nos cultos mais fortes dentro de uma garagem. Nós nem tínhamos uma igreja ainda. E pastoreando lá, chegou um dia que o pastor me chamou lá no gabinete dele. O nosso pastor falou assim: eu preciso que você vá me atender numa necessidade lá na cidade de Itaquaquecetuba. Falei: pastor, mas como assim? Itaquaquecetuba é muito longe. Ele falou: já está tudo preparado, a gente precisa enviar a sua família para lá, porque a igreja está precisando de um pastor como você e sua esposa para pastorear lá. Porque o Álvaro que está lá, que era o pastor que iniciou essa igreja, eu cheguei aqui depois de 7 meses que essa igreja havia sido plantada. O pastor que está lá não está aguentando, porque ele mora em Jabaquara. Imagine o cara se deslocar de Jabaquara às quintas-feiras e aos domingos, todas as semanas. A gente está maltratando a família dele, então eu vou precisar enviar a sua família para lá. Falei: pastor, tudo bem, eu estou com o coração na obra, mas eu preciso conversar com a minha esposa, porque a gente acabou de mudar para um apartamento. Ele falou: então conversa com a sua esposa, porque é para ontem. Quando eu fui falar com a pastora Vilma, eu falei: Vi, tem isso para a gente fazer. O pastor falou isso. Ela falou: vamos embora. Eu falei: mas como assim vamos embora? A gente acabou de entrar no apartamento. Ela falou: mas se essa é a vontade de Deus para nós, assim nós faremos. Porque antes de Deus falar com você, Ele já falou comigo. Que coisa maravilhosa. E hoje nós não estaríamos vivendo esse tempo tão incrível aqui, de conhecer pessoas tão amáveis, com uma igreja tão pujante, de pessoas tão maravilhosas, se alguém dentro do meu lar não houvesse abraçado o projeto de Deus na minha vida. A pastora falou aqui no domingo passado: como é você, irmão? Você deixa sua esposa ir para a igreja sozinha e não vai? Como é você, querida irmã? Você deixa o seu esposo ir sozinho para a igreja e não vai? A Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e os dois serão uma. Onde o homem está, a mulher tem que estar também. Onde a mulher está, o homem tem que estar também. Onde você não é bem-vindo, o seu esposo não é bem-vindo. Onde a sua esposa não é bem-vinda, você também não é bem-vindo, bonitão.
E a pastora até brinca, né? Ela pode ter essa liberdade de chegar nas irmãs aqui. E aí as irmãs que vêm, às vezes, vêm para o culto sem os seus esposos. E aí quando os esposos vêm, ela diz assim: como que você tem coragem de deixar uma mulher bonita dessa vir para a igreja sozinha? Aí o cara fica com a pulga atrás da orelha. O cara fica maluco e fala: eu preciso ir para a igreja então. Né? Então, nós precisamos entender que a bênção de Deus sobre a vida de Noé perpassou para toda a sua família. Deixa eu dizer algo para você: a bênção de Deus sobre a sua vida nessa manhã alcança o seu lar. Eu não sei se até hoje o seu lar foi um lar de confusão, um lar de intriga, um lar de individualismo, mas Deus olhou para você nessa manhã dizendo: eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto grande, eu tenho um projeto lindo, eu tenho um projeto de preservação, como foi ministrado aqui pelo presbítero Tom. Eu tenho um projeto onde o mal não alcançará a sua casa, porque não é só para você, é para a vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, da sua posteridade, por amor a você. Nessa manhã, o Senhor coloca todo o espírito maligno por terra, porque Ele ama você e a sua casa e a sua família. Aleluia! E aí Deus levanta Noé na construção da arca cerca de 100 anos, e ele começa a pregar durante esse tempo. Quando nós vamos lá para a 2 de Pedro, no 2º capítulo, a partir do versículo de número 5, está falando sobre o juízo que virá, a eminência do juízo, mas ele usa os dias de Noé como exemplo. Ele diz assim: se ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas. Ele preservou a Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas. Portanto, quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas, porque Noé era alguém que pregava sobre a justiça de Deus. Nós vivemos hoje dias semelhantes aos dias de Noé, e muita gente acha que isso vai ficar por isso mesmo. Essa maldade que você vê, irmão. Essa semana eu chorei com uma notícia que eu vi, onde um adolescente matou o pai e a mãe por conta de um jogo de internet, onde ele conheceu uma menina, porque ele jogava online. E aí eles começaram a entrar naquela fantasia do mundo dos jogos e consentiram em matar os pais do menino. E ele matou o pai, matou a mãe, e foram entrevistar o menino. Ele disse: eu faria tudo de novo. Dias de violência, dias de individualismo, dias de imoralidade sexual. E a gente acha que isso vai ficar por isso mesmo, mas o juízo de Deus virá. Nós cantamos aqui nessa manhã e foi falado sobre meditar na letra. O primeiro louvor dizia assim, que Ele é aquele que tem olhos como chama. Quando Jesus vai visitar suas igrejas lá em Apocalipse, Ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. E o fogo vem para colocar à prova cada uma das nossas obras. Então, nós não vivemos por justiça própria, nossa justiça é Cristo. Então, se as palavras de Cristo estão sobre nós, se as palavras de Cristo estão nos nossos corações, quando nós formos visitados por aquele que tem os olhos como chama de fogo, as nossas obras serão ainda mais purificadas. Agora, se as nossas obras são madeira, feno e palha, vai queimar. Então, existe uma justiça que é eminente. Deus falou para Noé: construa a arca, e Noé entrou na arca com a sua família. E hoje eu te pergunto, por que é que a minha família deve estar dentro da arca? Primeiro, porque os dias em que vivemos são como os dias de Noé. Vai comigo para Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 37. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Cantamos aqui: Ele morreu, ressuscitou, não ficará. Agora Ele está como advogado, mas Ele vai voltar como juiz para castigar a terra. E agora Ele está dizendo: olha,
A volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, algo natural da vida, casando-se e dando-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. A mensagem de justiça e de um juízo futuro está sendo pregada. E sabe qual é a grande semelhança entre os dias de Noé e os nossos dias? As pessoas não darem importância para aquilo que é importante. Comer, beber, casar e dar-se em casamento são coisas naturais da vida, mas o nosso destino final não é aqui. Pedro diz que nós somos peregrinos, forasteiros, nós estamos aqui de passagem, e nós precisamos entender que essa terra está mal, a natureza está clamando, e existe um juízo que chegará quando o Filho do Homem vier com a sua igreja para reinar. E a Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé, as pessoas ignorando a mensagem da palavra de Deus. Porque hoje em dia as pessoas querem ouvir mensagens só de poder, mensagens só de portas abertas, mensagens só de avivamento, mas existe uma mensagem de juízo, e isso não é para colocar medo no nosso coração, porque eu e minha casa estaremos protegidos dentro da arca do Senhor. Mas nós precisamos pregar, e ele diz: eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão em um campo, e um será arrebatado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando, um será arrebatado e o outro será deixado. Sabe por quê? Jesus vem para a igreja. Diga comigo: Jesus vem para a igreja. Você sabe como a igreja é chamada? Família de Deus. Estamos falando de família nessa. A gente confunde, porque antes de Jesus voltar com a sua igreja, primeiro ele vem para arrebatar a sua igreja. Jesus vem para as bodas do Cordeiro, e a Bíblia diz que só verão aqueles que estão dentro da arca. Portanto, se você não está seguro dentro da arca, que hoje pode ser a igreja, o projeto de salvação para você, eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Não seja semelhante à geração de Noé, que ouve Deus falando com você, que ouve o Espírito Santo chacoalhando, e você continua comendo e bebendo sem que nada estivesse acontecendo, porque se Ele diz que Ele vai voltar, pode ter a certeza que Ele vai voltar. Você acredita nisso, irmão? Jesus deixou 3 grandes promessas no seu ministério. Eu sempre falo isso aqui, eu quero que você grava isso na sua mente. Jesus disse que edificaria a sua igreja. A igreja existe, sim ou não? Há mais de 2000 anos a igreja existe. O Coliseu já perseguiu a igreja, já mataram os cristãos, já tentaram fazer de tudo, governos se levantam para parar a igreja, e nada pode parar a igreja, porque Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se eu faço parte da igreja, as portas do inferno não têm resistência contra a minha casa. É interessante que quando nós falamos as portas do inferno, a porta não é um objeto de ataque, mas de resistência. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Se você é igreja, se a sua família é igreja, as portas do inferno não resistirão. Você não está numa posição de defesa, você está numa posição de ataque. Pode entrar, pode chutar essas portas, e o diabo tem que cair por terra. Ele tem que sair da sua casa, ele tem que sair da vida dos seus filhos, ele tem que sair do seu matrimônio, ele tem que sair das suas finanças. Mas eu preciso ser igreja. A primeira grande promessa de Jesus já foi cumprida. A segunda e grande promessa de Jesus é: eu enviarei o Espírito Santo. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo? Irmão, se não fosse o Espírito Santo, a gente não estava aqui não, irmão. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos maus, nós somos pecadores, mas o Espírito Santo, quando nos encontra, Ele diz assim: eu estou fazendo uma obra na sua vida de arrependimento. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais, aquele que fazia coisas erradas agora não faz mais. Porque o Espírito Santo fez aquilo que palavra persuasiva de homem nenhum poderia fazer, por mais eloquente que seja. Você vem todos os domingos aqui ouvir a palavra, não é por causa de eloquência, é por causa do Espírito que trabalha pela palavra, irmão.
É por isso que a hora da palavra é o mais importante do culto. A gente pode cantar, pode pregar, pode chorar, pode rolar aqui. Se nós deixarmos um tempinho para a palavra, nós estamos errando, porque a palavra de Deus é o fundamento de todas as coisas. Eu já fui visitar a igreja que canta o papagaio, canta todo mundo a oportunidade. Aí o pregador, quando vai pregar, o pastor está puxando o paletó dele aqui atrás. Aí teve um pregador que foi numa igreja, estava contando para mim, cantou todo mundo. Deram o microfone para ele 10 horas e falaram assim, 10h15 você entrega. Ele falou, a paz do Senhor, irmãos. Leu o versículo e falou, agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Passaram vergonha, sabe por quê? A palavra é a prioridade. E enquanto a palavra de Deus for pregada nesse lugar, o Espírito opera por meio da palavra. Já viu aquela frase, pregue o evangelho, se necessário use palavras? Errado. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É falando do amor de Deus, é falando da graça que Ele concedeu sobre a sua vida. Se tem alguém dentro da sua casa que não foi alcançado ainda, fale da palavra, fale do amor de Deus, porque Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a você, Deus é fiel a essa palavra. Por isso que você precisa orar dizendo, Senhor, a Tua palavra diz. Está difícil aqui, Senhor, mas a Tua palavra diz. A Tua palavra diz. A Tua palavra diz, porque os céus se movem. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel às circunstâncias. Ele é fiel a essa palavra. Proclame essa palavra dentro da sua casa, e você e a sua família viverão a bênção de Deus todos os dias da sua vida. Oh glória! Ei irmão, em nome de Jesus, Deus está te levantando para colocar o capeta para fora daquelas portas. É assim ou não é? Eu tinha uma irmã aqui, eu nunca me esqueço desse testemunho, foi tão poderoso, tão poderoso. Nós estávamos em uma consagração e ela falou, eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus. Minha filha estava depressiva, se cortando, querendo se suicidar. E a gente levava a menina para o psicólogo, a gente levava a menina para o médico, e não dava certo, aquela tristeza, aquela malignidade. Não estou dizendo que a depressão não precisa ser tratada com profissionais, mas tem hora, irmão, que a batalha é espiritual. E a gente precisa entender. Ela falou, pastor, eu entrei dentro do quarto da minha filha, e como um ato profético de fé, irmão, a fé nos leva a fazer coisas que a gente quebra protocolo às vezes, porque a gente até no culto, a gente fica todo preso, né? Igual o irmão contou aqui, o presbítero Tom foi no parque correndo, fala com a mulher, não, nem conheço, o que vai, fala com a mulher. Irmão, se você tem fé, você é louco. Se você tem fé, você quebra protocolo. Deus não é todo engomadinho, gravatinha aqui. Não, irmão, o crente tem que quebrar protocolo para mostrar que ele crê, que ele crê. Deus faz como faz, da maneira que faz, do jeito que Ele quer. E ela entrou no quarto, abriu a porta, a menina estava deitada, ela falou, Satanás, levanta daí agora. Eu dou uma ordem para você agora, sai desse quarto em nome de Jesus. Você não é bem-vindo na minha casa, você não é bem-vindo na minha família, você não é bem-vindo nos meus negócios, saia daqui agora. Gritando, chorando. Depois daquele dia a menina nunca mais se cortou. Aquele espírito maligno de morte, de depressão, saiu por amor à vida dela, que andava de acordo com a palavra de Deus. O que você tem declarado dentro do seu lar, irmão? Você só fala de derrota, você só fala de tristeza, você só fala de problema, você só fala de doença. Ei, o nome dele está acima de todas as coisas. O nome de Jesus está acima da miséria, o nome de Jesus está acima da indiferença, o nome de Jesus está acima da doença, o nome de Jesus está acima de todas as coisas. E se eu declaro o nome de Jesus, Ele abre a porta da arca e fala, entra, você, a sua casa e a sua família, e eu os livrarei de todo o mal. Oh, aleluia. Eu tive uma experiência quando eu tinha 12 anos de idade. Fui visitar uma vizinha, e era amiga, junto com os filhos dela. Eu sempre ia na casa deles, e o nome de Jesus é tão poderoso que a gente não pensa às vezes. Cheguei lá,
A moça falou assim, a sobrinha dela: a minha filha, já há 3 dias, tem apontado para a parede dizendo: o Kaique está aqui, mamãe. Você está vendo o Kaique? Eu estou brincando com o Kaique. E a mãe dela olhava para a parede, olhava: filha, não estou vendo nada. Achou que aquilo era fantasia da mente de criança. Estou vendo nada, filha. E ela começou a contar aquela história para mim. Eu com 12 anos, eu comecei a ficar assustado. Eu falei: que coisa louca, a família era espírita. Que coisa terrível. E ela contando, falou: já estou ficando com medo. Eu falei: há poder no sangue e no nome de Jesus. A janela do apartamento de Coab, que estava fechada, fez assim, ó, pá, 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 pá. A coisa ruim que estava lá dentro, quando o nome de Jesus foi manifestado, teve que sair. Quem está entendendo a palavra aqui nessa manhã? Tudo aquilo que está atrapalhando o desenvolvimento da sua família, tudo aquilo que está alcançando o coração dos seus filhos, todo vício, toda indiferença, toda maldade, toda briga, toda frieza entre um homem e uma mulher, manifeste o nome de Jesus, que esses espíritos malignos vão ter que bater em retirada, porque Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus ama a sua casa, Deus ama o projeto dele para a sua vida, e ele se chama família. Aleluia, irmão. Sabe por quê? Não adianta você ser um próspero profissional e ser um fracasso em casa. Não adianta você ser uma mulher empoderada no mercado de trabalho e não respeita o seu esposo em casa. E tem hora, gente, que a batalha espiritual, não estou dizendo que pela fé, eu não estou dizendo que pela palavra declarada a gente vai viver tudo, mas tem hora que o diabo está aqui, ó, batendo palma dentro da casa dos crentes, e a gente está aqui em cima, glória a Deus, aleluia. A vinda do Filho do Homem será eminente com juízo para castigar todo o pecado, assim como foi nos dias de Noé. Vamos a alguns exemplos bíblicos. Ló perdeu parte da sua família por se misturar com Sodoma. Quando houve uma separação entre Abraão e Ló, quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, Deus não falou para ele levar Ló, e ele levou Ló, porque às vezes Deus nos dá uma ordem clara e a gente começa a fazer do nosso jeito. Levou Ló, e aí por conta da bênção de Deus que estava sobre a vida de Abraão, Ló começou a enriquecer também. E a Bíblia diz que houve dissensão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló falou assim: cara, a gente precisa se separar, porque 2 podem andar juntos se não houver concordância. Não andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. E aí Abraão falou para Ló: se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E Ló, zoião, já estava rico pra caramba por causa do tio, olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e falou: é ali mesmo que eu vou habitar. Só que a bênção de Deus não está no lugar, a bênção de Deus está em você. Então não cresça o olho no lugar que Deus não te colocou. Não cresça o olho em coisas que Deus não tem para você, porque a bênção de Deus estava com Abraão. E aí então a Bíblia diz que Ló, ele viveu lá em Sodoma e Gomorra, um lugar também onde o juízo de Deus foi iminente. Porque quando Deus, por amor a Abraão, mandou os anjos visitar Sodoma e Gomorra, quando os caras bateram na porta, os homens homossexuais daquela cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. E Ló falou: de maneira nenhuma. Ló, ele tinha, como que eu posso dizer? Ló não havia perdido completamente a sensibilidade, porque ele diz assim: olha, eu dou até mesmo as minhas filhas para vocês, mas pelo amor de Deus, não façam nada contra esses homens, porque os anjos no Antigo Testamento se materializavam para trazer mensagem de Deus. Só que Ló perdeu parte da sua família por se misturar com Sodoma. Tome cuidado com as sociedades que você faz, porque isso pode ser prejudicial não somente para você, mas toda a sua família pode estar debaixo de uma mesma circunstância. Quantas pessoas que sofrem por conta de decisões erradas tomadas por pais e tomadas por mães? Quantas famílias sofrem por conta de decisões tomadas erradas por parte do filho?
Temos exemplos aqui de pessoas que perderam por decisões erradas. Eli perdeu os seus filhos porque não os repreendeu. Está lá em 1 Samuel 3,13, se você quiser anotar. Eli era o sumo sacerdote, e os seus filhos agora começaram a atuar no templo, e Eli fazendo vista grossa, porque os seus filhos pegavam parte do sacrifício que era de Deus, estavam profanando o templo, tinham relações com mulheres dentro do lugar santo, e Eli perdeu parte da sua família. Na verdade, ele perdeu os seus filhos, porque não os repreendeu. Estamos falando de família hoje, e no que diz respeito a pai e filho, a Bíblia diz que Deus, Ele repreende o filho que Ele ama. Então, se há correção, há amor. Não aceite qualquer coisa vinda dos seus filhos. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ganhei um carrinho na escola, cheguei em casa com esse carrinho, a minha mãe falou: você vai voltar lá e vai devolver esse carrinho porque não é seu. Já começando a criar um caráter, que eu não posso pegar aquilo que não é meu, e sem que ela saiba de onde veio. Não negligencie os dias dos seus filhos, o que eles têm feito. Porém Josué disse, no momento crucial, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos. Servir ao Senhor é andar em retidão com a sua palavra. Por que a minha família deve estar na arca? Porque a arca é lugar de proteção no meio do juízo. Os animais, versículo de número 16, que entraram eram macho e fêmea, de cada ser vivo, como Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Diga comigo, então. Diga mais alto, então o Senhor fechou a porta. Hoje quem fecha a porta do seu coração é você, mas vai chegar o dia que quem vai fechar a porta é o Senhor. E hoje Ele está dizendo: ainda tem tempo para você entrar dentro da arca. Quantas pessoas naquela geração de Noé poderiam ter entrado? Se Deus preservou animais, quantas pessoas poderiam ter sido preservadas, mas não deram ouvidos à mensagem do Senhor? E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, o seu Deus, não endureça o seu coração. Deus está falando com você porque Ele ama você. Deus corrige você porque o projeto dele é perfeito para a sua vida. Melhor do que você tem pensado, melhor do que você tem imaginado é o projeto de Deus para você. Eu preciso entrar na arca porque o juízo do Senhor está chegando. Deus mesmo fechou a porta, indicando que Ele mesmo garante a proteção daquilo que está nas suas mãos. É melhor estar nas mãos de Deus, irmãos, do que estar vivendo sobre a nossa própria sorte. É melhor estar sendo guardado pelas mãos de Deus, porque nós estamos protegidos dessa sociedade caída, pervertida. Existe um juízo que virá, em Apocalipse 3,10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Deus não tem nada contra a igreja. Algumas pessoas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Se Deus guardou Noé e a sua família do dilúvio, por que Deus não guardaria a igreja de um período chamado de grande tribulação, onde o Espírito Santo será retirado da terra, onde as pessoas procurarão a morte, por estarem vivendo momentos terríveis, onde será um período totalmente devastador, porque as taças do juízo de Deus serão derramadas sobre a terra, os anjos trocarão as trombetas, vai haver morte, vai haver tanta coisa terrível. Mas a palavra de Deus diz: se você guardar a palavra da minha exortação, eu também te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. O mundo vai de mal a pior, irmão. Não adianta a gente orar. É claro que a gente não deseja o caos, mas não vai melhorar. Não vai melhorar, sabe por quê? Está escrito tudo na palavra, mas para nós não. Existe a arca do Senhor que nos guardará desse período. E o interesse de Deus não é apenas que você entre sozinho, mas você e toda a sua família. A igreja fiel será guardada da provação, protegida espiritualmente como Noé fisicamente. A arca representa essa segurança em Cristo e na fidelidade da palavra do Senhor. Por último,
Por que a minha família precisa estar na arca? Porque o projeto de salvação do Senhor é para o seu lar. Quando Paulo visita a cidade de Filipos, a Bíblia diz que Lídia abre a sua casa para que a igreja comece ali. Paulo, Timóteo, Lucas e Barnabé estavam nessa viagem. Saulo, Barnabé havia ficado. Se reúnem ali e começam a igreja na casa de Lídia. E todas as vezes que Paulo passava com os seus discípulos, uma mulher apontava para ele e dizia: eis aí um homem de Deus. E Paulo entendia que aquilo ali era uma fala dada por Satanás, porque aquela mulher não falava segundo o Espírito, mas segundo Satanás, para inflar o ego deles. E Paulo repreende aquele demônio. E por causa da repreensão e da libertação daquela jovem, Paulo e Silas são presos, açoitados, machucados. E você conhece a história, e eu vou trazer o desfecho através dela. Paulo e Silas apanharam, machucados, e agora estavam lá, presos em cadeias. Mas a Bíblia diz que meia-noite eles começaram a cantar hinos de louvores a Deus. No momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de dor, eles começaram a cantar. E a Bíblia diz que as algeias começaram a se soltar. Os presos que estavam ali foram libertos também. E o carcereiro que guardava aqueles presos disse assim: olha, o que eu vou fazer agora? Ele pegou a espada para tirar a sua própria vida, porque ele deveria guardar os presos, e se eles fugissem ele pagaria com a sua própria vida. A lei dizia isso. Quando ele pegou a espada para se matar, Paulo diz: ei, não faça isso não, você está doido, homem. Ele disse: o que eu vou fazer? E ele libera uma palavra tão conhecida: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Paulo deveria olhar para aquele homem, a família dele não estava ali, ele estava de serviço, ele estava trabalhando. Paulo diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E a Bíblia diz que aquele homem se arrependeu daquele ato que ele ia fazer, porque ele ia tirar a sua própria vida. Ele leva Paulo e os seus companheiros para sua casa, e a Bíblia diz que toda a sua família foi batizada e creu na palavra. Você entrou aqui dentro, irmão, e existe uma palavra profética liberada para você. Hoje chega salvação na sua casa. Hoje chega salvação na sua casa. Eu quero declarar um tempo novo do Senhor sobre a sua vida. Eu quero declarar um tempo de bênçãos do Senhor sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Porque Deus se importa mais com a sua família do que com aquilo que você faz aqui dentro. Deus se importa mais com a união do seu lar do que você sair aí, ganhar o mundo inteiro. E eu quero parafrasear: e perder a sua família. Esse versículo devia estar na Bíblia. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Hoje Jesus deseja entrar na sua casa. Só que a chave não está do lado de fora, a chave está do lado de dentro. Por isso que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Eu quero te libertar, eu quero te curar e eu quero te salvar. Creia no Senhor Jesus nessa manhã, e você e a sua casa viverão a bênção da salvação. Se coloque de pé, eu quero orar com você.